Quantas histórias vocês já ouviram de brasileiros que passaram por grandes problemas morando fora do Brasil? E quantas histórias vocês já ouviram de brasileiros que se deram muito bem no exterior? No vídeo de hoje, nós vamos falar da expectativa versus a realidade nesse processo de morar fora do Brasil. Meu nome é Fabrício Kika, eu moro fora do Brasil já faz 15, quase 16 anos, já morei em 5 países diferentes, tenho 3 nacionalidades e tenho bastante história para contar sobre esse processo de imigração. Antes da gente começar a falar sobre a expectativa e a realidade de morar fora do Brasil, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Muito importante que você assim o faça, ajuda no crescimento e no desenvolvimento do nosso trabalho. Vou soltar a nossa vinheta e nós vamos falar sobre expectativa versus a realidade, olhando pelo lado técnico, científico. Vamos lá. Bom, antes da gente contar essa história para vocês, eu peço aquela ajuda de sempre. A ajuda de sempre vem através do seu like. Deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Muito importante que você assim o faça, porque ajuda no desenvolvimento e no crescimento do canal. Você também pode patrocinar o nosso trabalho fazendo um pix, em qual lado? Eu sempre me perco, né? Fazendo um pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com. Ajuda demais a gente. Além disso, você pode se tornar membro aqui do canal. Sendo membro aqui do canal, você participa de sorteios exclusivos de camisetas personalizadas para você. Além disso, além de participar do sorteio das camisetas personalizadas, você tem acesso a um grupo do WhatsApp. Esse grupo é um grupo exclusivo apenas para os membros do canal. Nesse grupo, brasileiros que moram no Brasil, não, no mundo inteiro, trocam informações sobre esse processo de morar fora, vistos, burocracias, oportunidades de trabalho, oportunidades de tudo, né, de vida, enfim, vale muito a pena. É a essência desse canal, é criar essa comunidade onde informações de qualidade sejam trocadas por pessoas que estão vivendo isso. Então, você ajuda o canal e você se ajuda. Bora falar dessa expectativa versus realidade de morar fora do Brasil. Bom, vamos lá. A gente está falando de uma pesquisa que foi feita num consórcio entre universidades de diferentes países. Bom, essa pesquisa se chama Desafios da Migração, principais erros cometidos por brasileiros no exterior e seus impactos na adaptação. Esse é um título que eu mesmo traduzia. Essa pesquisa é uma pesquisa feita por 3 universidades e é a pesquisa toda em inglês. Eu recebi, na verdade, eu assisti a apresentação dessa pesquisa numa conferência em Beijing em 2019. Portanto, os dados são de 2018 e 2019. Tem um pouco de defasagem, mas acho que ainda vale, porque não houve tanta mudança nesse sentido. Tá? Essa pesquisa foi realizada, uma pesquisa grande. Tá? A pesquisa foi realizada com 1.200 imigrantes brasileiros vivendo em 10 países diferentes, abrangendo a América do Norte, Europa e Oceania. Os dados foram coletados por meio de questionários online e entrevistas semi-estruturadas, conduzidos ao longo de 6 meses. A amostra inclui brasileiros de diferentes perfis socioeconômicos, tempos de residência e status migratórios, garantindo uma visão ampla dos desafios enfrentados. A análise utilizou métodos estatísticos para identificar padrões e cruzar variáveis como nível de escolaridade, tipos de visto e setor de trabalho, garantindo robustez nos resultados. Como disse, trata-se de uma pesquisa grande. Tá? Esse estudo foi conduzido pela Universidade Federal do Paraná, em parceria com a Universidade of Leeds, no Reino Unido, e a George Mason Universidade nos Estados Unidos. Analisou os principais desafios enfrentados por brasileiros ao imigrar. E por que que eu estou colocando isso, né? O vídeo é sobre expectativas e realidades. Porque quando você comete um erro nesse processo, é porque a sua expectativa era diferente. Nós, a lista é gigantesca, tá? Mas eu separei os itens que foram citados por mais de 50% das pessoas que foram entrevistadas. Mais de 50%, daí para cima. E você vai ver que muitas dessas coisas a gente já falou aqui no canal, só que agora tem uma base científica. Antes eu falava sobre a minha experiência, e agora você tem um dado concreto de uma pesquisa realizada e que vai te ajudar. Então eu vou ler os itens, item a item, do menor para o maior, e vou fazendo comentários a respeito disso, usando a minha experiência em ter morado fora do Brasil. Bom, uma das questões que foram colocadas é o seguinte: 51% dos brasileiros diz não entender as questões e leis trabalhistas.
Isso é um grande problema. Primeiro, você não vai ter a capacidade de brigar pelos seus direitos. E segundo, você não vai se adaptar muito bem. E eu já tinha comentado sobre isso no canal como uma das coisas fundamentais, entender a questão eh, trabalhista, burocrática, enfim, é uma coisa que é preciso ser feita. Se você for trabalhar no país, em algum país, você precisa ler a respeito desse país, precisa entender as questões trabalhistas. Próximo item aqui nessa lista: golpes e trapaças. Bom, uma das coisas que acontece com brasileiros, quando os brasileiros saem do Brasil, muitos deles desligam a chave da segurança. Falam: "Não, tô aqui, tô num país super seguro, tô na Áustria, não terei problema nenhum, tá tudo certo, tudo garantido". E não é assim. Ah, alguns desses problemas não são inerentes apenas do Brasil, são problemas que acontecem no mundo inteiro. Em número muito menor, na maior parte dos países, a incidência desse tipo de coisa é muito menor, dos países desenvolvidos. Mas existem. E o brasileiro abaixa a guarda. Abaixando a guarda, fica muito mais fácil para esse tipo de golpe acontecer. Então, isso acontece com frequência por existir em outros países e pelo brasileiro abaixar a guarda. Enfim. O próximo ponto me surpreendeu, que é problemas com o sistema de saúde. E aí, lendo a pesquisa, eu falei, pô, fiquei intrigado, né? Por 67% dos brasileiros falam que tiveram problemas com o sistema de saúde. E eu comecei a pensar aqui no caso da Nova Zelândia. Bom, aqui há problemas, né? O sistema de saúde não é perfeito, é um sistema de saúde decente. Funciona muito bem em casos urgentes. Em caso de urgência, funciona relativamente bem. Para minha filha, por exemplo, que nasceu com pequenos problemas, foi espetacular. Agora, para coisas pequenas, por exemplo, uma cirurgia que eu tenho que fazer no joelho, eu vou esperar quase 1 ano para realizá-la. Uma consulta num oculista especializado, num problema de visão que eu tenho, demorou 14 meses. Então, há problemas, sim. Esse é um dos problemas. O outro problema é não saber como funciona. Então, por exemplo, eu não sei exatamente quando, assim, agora eu sei, né, mas eu não sabia exatamente quando eu seria cobrado, quando eu não seria cobrado. É um sistema de seguro-saúde do governo, é muito complexo e há poucas informações na internet. Então, muitos brasileiros, quando chegam, eles não têm muita ideia de como funciona. Então, esse é um problema sério. Agora vamos lá, vamos, né, melhorando aqui, ficando as coisas mais interessantes. O próximo, nós já comentamos aqui no canal. Confiar nos brasileiros que moram no país há mais tempo. 72% dos entrevistados citaram isso como um problema ou como uma coisa diferente da expectativa que eles tinham e a realidade. Você deve estar pensando que é sacanagem, que os brasileiros estão lá para sacanear, mas não é isso não. É diferente, galera. Isso pode ser também, óbvio, mas não é só isso. As pessoas quando falam e dão dicas de algum lugar, essas pessoas estão dando essas dicas baseadas na experiência delas. Quando eu fui lá na imigração para pegar minha cidadania, saiu em 20 dias. Por exemplo, a minha cidadania aqui na Nova Zelândia saiu em 20 dias. Foi inacreditável. Eu dei entrada nos papéis, 20 dias depois eu tinha recebido a carta dizendo que tinham aceitado, não tinha problema nenhum. E aí, depois de alguns meses, eu peguei o meu passaporte. Mas esse não é o padrão. Isso é porque eu estava muito tempo aqui na Nova Zelândia, eu fiz meu doutorado aqui na Nova Zelândia, tenho um trabalho na universidade, os processos da universidade, a documentação é mais streamline, é mais direta, então não é o padrão. Se eu dissesse, vem um brasileiro e pergunta, e aí, como é que é? Como é que é o processo de obter a cidadania? Se eu for usar o meu exemplo, eu vou falar, não, é rapidinho, cara, não deu problema nenhum. Paguei os $400 e pá! Acho que é mais de $400. Tá aprovado. E não é assim, é difícil, é lento. Normalmente os documentos votos, por exemplo, esse meu caso é um pouco curioso, um pouco peculiar, porque não foi tão rápido assim, na verdade. Em janeiro de 2020, eu dei entrada no meu período de cidadania e eles receberam e eles devolveram para mim dizendo: olha só, há um problema na tradução da sua certidão de nascimento. E o problema era o seguinte: a minha certidão de nascimento original, de quando eu nasci, 50 anos atrás, e um dos números estava um pouco apagado. Então o tradutor que fez a tradução juramentada falou: tem um problema aqui, não consigo ver esse número. E a imigração não aceitou.
E aí teve a Covid, eu tinha que pedir uma outra, pedir para minha família pegar uma certidão lá no Brasil, etc. Acabou não rolando, falei: "Ah, tudo bem, eu vejo isso depois". Ano passado, eu achei eu tinha a certidão e eu achei uma tradução juramentada que tinha usado o número, tinha colocado o número lá sem problema. Eu peguei a mesma certidão, coloquei a tradução, fui e em 20 dias eu obtive a cidadania. O meu caso não é um exemplo. E se o brasileiro que estiver te dando uma dica, estiver te ajudando, estiver usando apenas a experiência dele ou das pessoas com as quais ele tem relacionamento, não é uma dica, você tem que ter cuidado, porque pode não ser a realidade, tá bom? Então, às vezes não é maldade, às vezes não é sacanagem, às vezes é simplesmente, um problema, assim, uma falta de tato no transmitir das informações. Outra coisa é ignorar discriminação e preconceito. 73% dos brasileiros citaram isso nessa pesquisa. Dos 1.200 brasileiros entrevistados, disseram que isso eles não haviam expectativa disso. Então, a realidade se mostrou muito diferente, porque, existe na maior parte dos países. É uma coisa natural e, o pior, está aumentando. E não me venha com essa babaquice, babaquice. Ah, não, porque o brasileiro é assim, portanto você vai ser tratado assim, porque não, isso é preconceito. Isto é preconceito. Você não pode admitir que, por conta do histórico do país, por conta da maioria do país, se for o caso, você vai ser desse jeito. Se você assume que uma pessoa tem um determinado comportamento porque ela vem de um determinado lugar, você é preconceituoso. Ponto final. Não tem discussão sobre esse ponto. Você é preconceituoso. Este é o conceito de preconceito. Se você determinar que uma pessoa tem uma determinada característica sem conhecê-la, sem analisá-la, simplesmente pelo histórico das pessoas que estão em volta dela, você está sendo preconceituoso. E as pessoas sentem isso. Por quê? Porque existe preconceito fora do Brasil. Também. Não estou dizendo. E outro, os outros babacas, né, que vêm aqui me ofendendo, dizendo, não, porque. Como se no Brasil não houvesse. Eu estou falando do estrangeiro, eu não estou dizendo que no Brasil não tem preconceito. Eu não estou dizendo que não tem preconceito no Brasil contra qualquer pessoa, raça ou etc. Existe, talvez até seja mais sério, não sei, isso não dá para dizer, não sou especialista nisso. Mas eu não estou falando do Brasil, estou falando de fora do Brasil. Então vem lá o cara com um nível de interpretação muito pequeno, talvez esse canal não sirva para esse tipo de pessoa, que não consegue parar para fazer uma análise mais contínua, que é o seguinte, eu estou dizendo, fora do Brasil há preconceito. Isso não quer dizer que não haja problemas e preconceitos no Brasil. Simples assim. Tá? Só um desabafo, porque toda vez que eu falo isso, vem uma enxurrada de comentários, a maior parte deles muito mal educadas. Um outro ponto, subestimar a adaptação à cultura local. Foi citada por 74% dos brasileiros que acham, porque conhecem muito bem os Estados Unidos, conhecem muito bem a França, Portugal, etc., acham que o processo de adaptação cultural é um processo que não é traumático. E é. 74% dos brasileiros entrevistados citaram isso como um problema. As pessoas criam expectativa. Vou chegar lá, sou brasileiro legal, todo mundo vai gostar de mim, não terei problema, vou lá fazer meus grandes amigos, em 2 semanas eu estou comendo churrasco na casa do gringo. Não é assim que acontece. Então as pessoas subestimam esse processo, esse problema. Agora a gente vai entrar nos mais citados mesmo, a galera na casa dos 80%. Esse aqui é muito curioso, porque é um choque para a maioria das pessoas, que é subestimar a burocracia. As pessoas acham que não tem burocracia fora do Brasil. Tem. Às vezes é muito complicado, às vezes é chato, às vezes é pior do que no Brasil. O Brasil tem serviços excelentes em alguns estados, em algumas cidades, por exemplo, o Poupa Tempo. É um negócio espetacular. Você vai num lugar, você resolve tudo. Muitos países não têm essa facilidade. Muitos países são melhores do que o Brasil, têm menos burocracia, mas outros não. E há algumas questões que você precisa ser local para resolver. Uma das questões mais citadas aqui no canal é a questão da abertura de conta em banco. Então você precisa ter um endereço. Para você ter um endereço, você precisa alugar um lugar. Para alugar um lugar, você precisa ter uma conta de banco. Como você não tem uma conta de banco, você não consegue alugar um lugar. Como você não consegue alugar, você não consegue ter uma conta no banco. Isso acontece também com o seu registro, o imposto de renda em vários países. Você precisa ter uma conta de banco. Para ter a conta de banco, você precisa ter um imposto de renda. E é uma situação complexa. Você tem que achar um banco, tem que fazer um pedido, enfim. Isso acontece direto. Esse tipo de burocracia é complicado e não é desenhada para o imigrante.
é desenhada para o local. O local não tem problema de tirar o imposto de renda. Isso também não acontece em todos os países, tá? Subestimar o impacto da legalidade e do visto. Bom, o que quer dizer isso, né? Subestimar o impacto da legalidade e do visto. Bom, primeiro, o local, esquece, vou usar o exemplo de maneira diferente. Pense você aí, brasileiro, você no Brasil. Você entende alguma coisa de visto de trabalho para o Brasil? Você entende alguma coisa de visto de negócio no Brasil? Não. O local não entende nada de visto. Nada. A carta de sponsor, né, que é a carta para ajudar você a obter o seu visto de trabalho, o seu visto de residência, os caras não entendem nada disso. Então você conta que você vai chegar no seu trabalho e a pessoa vai entender isso, a pessoa dificilmente vai, exceto naqueles trabalhos onde as pessoas, né, são todas imigrantes, aí fica um pouco mais fácil, as pessoas já conhecem o processo. Mas não, então a questão do impacto da legalidade e do visto, a explicação desse item fala sobre isso. Os processos de obtenção da sua legalidade de trabalho e a obtenção de vistos dentro do país que você está. Ou seja, achar que o processo vai correr naturalmente. E não. É complicado, é complexo, enfim, difícil. Então, esse é um choque de realidade também. O próximo ponto, citado por 87% dos brasileiros, acreditar que a experiência profissional terá o mesmo valor fora do Brasil. E aí tem um ponto curioso. E aí eu quero saber se vocês concordam com a professora que apresentou isso ou não. A professora que apresentou isso, uma professora brasileira da Universidade do Paraná, e é um exemplo muito vívido e um exemplo que eu não gosto de citar. Vocês vão entender por quê. O exemplo que ela disse é o seguinte: imagine você trabalhando em São Paulo e você recebe um currículo de uma pessoa que trabalhou na maior empresa da Nigéria. Maior empresa da Nigéria naquele segmento. E você recebe o currículo de uma empresa que trabalhou numa empresa média no Brasil. Quem terá vantagem? Segundo o argumento da professora, que apresentou essa pesquisa, ela dizia o seguinte, quando falava sobre esse aspecto: os locais tendem a olhar para os países que eles têm menos conhecimento a respeito com desdém. Vocês concordam com isso ou não? Se uma pessoa vier, sei lá, da Nigéria, Nigéria é um país grande, relevante no contexto africano. Talvez precise achar um outro exemplo. Mas enfim, há outros exemplos, né? Então, o que acontece? O que acontece? Você daria o mesmo valor? Agora, se chegar lá na sua mesa um currículo de uma pessoa que trabalhou numa empresa média no Brasil, uma pessoa que trabalhou numa empresa mais relevante do mercado nigeriano e uma pessoa que trabalhou numa empresa média da Inglaterra, como você vai ranquear esses candidatos? Essa é uma pergunta para vocês. Eu não estou fazendo nenhum juízo de valor aqui. Eu estou colocando o dilema na mesa e vocês coloquem aqui nos comentários o que vocês pensam. E, finalmente, o item que foi mais citado pelos brasileiros como problema e como subestimarem é a questão financeira, não ter reserva suficiente de dinheiro, gastar mais do que o previsto. 88% dos brasileiros entrevistados, a gente já havia falado sobre isso no canal, que era uma experiência minha própria, e agora confirmado por uma grande pesquisa acadêmica que mostra que 88% dos brasileiros subestimam quanto vão gastar. Então eles têm a expectativa de que vão gastar menos, que vão ganhar mais, e no fundo eles ganham menos e gastam mais. É assim que funciona. 88% dos brasileiros sentem isso. Ou seja, o que a gente vê nessa pesquisa é uma coisa muito clara. Imigrar não é fácil, é difícil. E se você pegar essa pesquisa e for item a item, e começar a se preparar para isso, tenho certeza que se você que está morando fora do Brasil aplicar esse método, olhar para esses pontos e tentar achar aí, criar um plano de ação para tentar melhorar, mitigar esses problemas, você vai ter uma vida melhor. Se você está saindo do Brasil e você também aplicá-los, se planejar, se preparar, possivelmente você também vai ter uma vida melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Antes de sair, deixe seu like, que eu quase não pedi durante o vídeo, é muito importante
Faz o seu comentário aqui, escreve o seu comentário, ajuda demais a gente. E não se esqueça, o mais importante de tudo é ajudar de maneira definitiva o canal, se inscrevendo no canal, marcando o sininho de notificação, considerando a possibilidade de fazer um Pix aqui pra gente no superpixfc@gmail.com. Criar conteúdo todo dia nos tira de atividades profissionais, então dá uma força pra gente continuar criando conteúdo. E é claro, considere a possibilidade de virar membro aqui do canal. Virando membro, você tem acesso ao nosso grupo específico fechado do WhatsApp, além de concorrer a prêmios personalizados aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês amanhã.